Mudou o tempo, não, tá esfrio. Mudou o tempo. E olha, no calorão do fim de semana, o que é que aconteceu com a quarentena, né? Acho que a gente pode começar aqui o Jornal Gente de hoje falando a respeito desse assunto, porque as imagens, principalmente das praias em São Paulo e no Rio de Janeiro, correram todo o Brasil. Com muita gente dizendo que isso é um absurdo, com muita gente se perguntando o que aconteceu com a quarentena, com as pessoas também, de alguma forma, se sentindo mais seguras para fazerem esse tipo de, digamos, nesse momento aqui, é quase que ali você cruzar uma linha, não é? Exatamente. E essa linha, o que a gente tem visto, o que a gente faz aqui na Rádio Bandeirantes é trazer o retrato do dia a dia, não é? Acho que é o jornal ao vivo, não é? O que acontece, o nosso ouvinte acompanha conosco. E o retrato desse momento da quarentena é o seguinte: cada vez mais a quarentena foi esculhambada. Cada vez mais as pessoas não estão ficando em casa e cada vez mais estão ali empurrando aquele limite do sim ou do não para frente. E olha, seria muito fácil aqui para mim começar o programa fazendo um julgamento ético. Teve muita gente nas redes sociais durante o fim de semana colocando, que absurdo, as pessoas que não respeitam, que deveriam... Bem, essa é uma forma de pensar, não é? O que me parece é o seguinte: desde o começo da quarentena, existe ali uma fatia da população que está em quarentena e ponto, ou por convicção, ou por necessidade, e tem tentado cumprir o máximo possível. E existe uma outra fatia da população que também, ou por algum tipo de alinhamento político com essa tendência, ou por convicção pessoal mesmo, porque isso pode existir também, tem cumprido menos a quarentena, ou cumprindo quase nada. Esses são os dois extremos, e ali no meio, não é? Ao meião, digamos, numa pesquisa de avaliação de governo, seria o regular, que é aquela pessoa que está ali no vai da valsa. Puxa, será que dá? Será que não dá? E aí eu até pergunto aqui ao nosso ouvinte, se quiser participar conosco, seja muito bem-vindo, como sempre, pelo 11 99904 8756. Em que lugar você se coloca, né? Nessa divisão aqui do cumprimento da quarentena? Você cumpre rigidamente? Você não cumpre desde o começo por necessidade, por convicção? Ou você tem ali oscilado de acordo com os fatos? O que me parece, Cláudio, Sônia, é que dessa massa maior que oscila de acordo com os fatos, com o tempo, com as notícias, é cada vez maior a quantidade de pessoas que não obedecem à quarentena. Isso independe de trabalho, independe de classificação social, independe de idade, independe de tudo. Se a gente olhar o que aconteceu nas praias do São Paulo e no Rio de Janeiro nesse final de semana, a gente fala, os jovens hoje, eles descumprem a quarentena, eles se reúnem, eles fazem festas. Praia tem de tudo. Tem família, tem jovem, tem criança, tem bebê, tem pessoa mais velha. E não me parece que sejam pessoas ali criminosas, né? Com muito, que absurdo que a pessoa foi pra praia. Se a praia está aberta e a pessoa foi pra praia, é decisão individual de cada um saber se é o momento ou não de ir. Da mesma forma como hoje, na hora de frequentar, por exemplo, estabelecimentos que foram abertos, o litoral de São Paulo lotado, hotéis lotados, pousadas lotadas, restaurantes lotados. Mas que absurdo, quem vai a um bar, a um restaurante... Ué, mas o poder público não abriu o bar? Não abriu o restaurante? Se está aberto, é porque existe um nível de segurança para se frequentar? Ou abriu só para atender a reivindicação dos donos desses lugares, mas na verdade não é para ir? Como que é essa história? Olha, eu acho que o momento hoje aqui, se a gente olhar o quadro da quarentena, é um quadro cada vez menos rígido, até porque, né, a palavra quarentena se refere a 40 dias. E a gente já vai há quase 6 meses nessa história, e me parece também que a gente nunca vai saber o que teria acontecido sem a quarentena. Foram várias quarentenas decretadas em momentos diferentes, em lugares diferentes, não houve uma decisão única pelo país, mas com a quarentena da forma como nós fizemos, no nosso país nós batemos 120 mil mortos. Seria mais se ela fosse de uma outra forma? Seria menos? A gente não vai saber nunca. Mas me parece que não houve a capacidade de quem teve o poder dessa decisão de comunicar para a população que sim, que ela trouxe um benefício. Porque se o benefício foram 120 mil mortes, não é?
Cláudio Humberto, direto de Brasília. Cada dia uma história, né, Cláudio? Exatamente. A gente aqui longe da praia, né? Mas todo mundo muito atento a isso aí. Na questão da Baixada Santista, eu acho que isso é consequência de decisões das nossas autoridades, decisões que serão consideradas trágicas ou não, ou acertadas, dependendo do resultado disso. O temor é que é uma retomada, né, do vírus com força, né? Sobretudo em localidades onde o número de infectados cai. A gente percebe, por exemplo, em todas as cidades da Baixada Santista, a praia foi liberada. Foi liberada para a prática de esportes individuais, para banho de mar, para esporte na água. A única proibição que tem é o uso de cadeiras e guarda-sóis. Né? E adianta, Cláudio, porque aí a gente vê essa cena aqui em Linha de Santos, não é, Sônia? Exatamente. Que é uma... Olha, quem está com a gente no youtube.com/Bandeirantes Oficial tá vendo a foto. Você não pode sentar, mas tem uma multidão, mas parece saída de estádio de futebol andando. Então, em vez de sentar, as pessoas andam. Andam e circulam. Caminham. E se aglomeram. Agora, você sabe, Sônia, essa foto, eu aproximei essa foto agora há pouco, aqui no computador, e ao contrário do que muita gente tem dito e tal, pelo menos nessa foto aí, há uma enorme quantidade de número, um enorme número de pessoas usando máscaras. Gente que foi para a praia, que aglomerou, mas de máscara, pelo menos isso, para amenizar de alguma maneira o risco de contágio. O Cláudio, Thaís, e tem uma coisa muito curiosa nisso, porque as pessoas às vezes elas ficam na quarentena, fazem tudo direitinho, obedecem, fiquem em casa, mas na verdade o que acontece? Ah, mas fez um sol, só um pouquinho, vou sair, mas um instantinho só. O vírus não quer saber disso. Então, é cuidado sempre, cuidado toda hora. A gente sabe que psicologicamente, inclusive eu estava ouvindo agora há pouco na Rádio Bandeirantes a entrevista do Pondé, que ele falou muito bem, as pessoas realmente elas estão cansadas e isso faz com que você precise de um momento para extravasar emocionalmente, mas agora é hora de você manter o racional em ordem. A gente sabe que é difícil, mas a gente tem certeza que é importante. É verdade, mas aí eu vou fazer aqui o papel de advogada do diabo também, Cláudio. Porque, veja, se a praia está aberta, se os lugares estão abertos, se quem tem a coordenação ali de todos os serviços, do que pode, do que não pode, da quarentena, diz... Pode. Por que não? É quase que um julgamento moral que é feito agora, né? Porque se a decisão do ponto de vista da saúde é tomada pelos governadores, pelos governos estaduais, e quase todos os governos estaduais já flexibilizaram as regras, por que a gente cobra das pessoas alguma coisa que a maior parte não vai conseguir entregar agora? Exatamente. Quem entende disso, quem está no comando dessa situação, sejam governadores, prefeitos e tal, liberou o uso da praia. Eu volto a lembrar, a única proibição, a única restrição é o uso de cadeirinha e de guarda-sol. Mais nada. O resto pode fazer o que você quiser na praia, pode inclusive aglomerar. E não há nenhuma restrição a coisa alguma. Junto a isso, aí vem os números, né? Os números que nós temos divulgado, felizmente, de redução de número de infectados, redução de óbitos, né? Começa ali a gente ver uma luz no fim do túnel se aproximando, né? Há notícias na cidade de São Paulo, em várias cidades do Brasil, de hospitais de campanha que estão sendo desmontados, porque não há mais necessidade, não há mais aquela pressão de antes sobre as unidades públicas de saúde, né, existentes, formais. Então, é um conjunto de fatores, de boas notícias, né, animadoras, que se juntam a isso que o Pondé falou, né, as pessoas estão exaustas, cansadas de estarem tristes, né, e aí tem sol, e tem a notícia de que está liberada a praia, todo mundo vai para a praia. E também tem, as pessoas estão cansadas, são 6 meses, né, gente? 6 meses é muita coisa, o esforço, ele é válido. Agora, outras doenças, elas também estão acontecendo durante, né, esse período, especialmente as psicológicas, psiquiátricas, o aumento de teleterapia, né, a gente pode chamar assim, a telemedicina, de terapia por Skype ou outras ferramentas, ela aumentou significativamente.
Então, eu acho que as pessoas têm que procurar também uma válvula de escape, mas com muito cuidado. Agora, é o que você, Cláudio, e você, Thaís, estavam falando. Quem controla? Quem controla está deixando, portanto, as pessoas vão.